A vida da gente é cheia de momentos decisivos, que podem mudar o nosso futuro para sempre. E um desses momentos é o vestibular, né? A gente passa anos estudando, pensando em qual profissão vai seguir e chega lá no vestibular num desses processos que a gente vive para avaliar os nossos conhecimentos e que podem determinar o acesso a uma universidade. Hoje no podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre métodos de estudos para as provas e como a tecnologia pode ajudar os estudantes a estudarem mais e melhor. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Neste podcast estão comigo Rafaela Kinevitz na produção e na operação de áudio e vídeo Leandro Carvalho, e no episódio de hoje eu recebo o professor Rafael Kunst, que é também pesquisador do programa de pós-graduação em computação aplicada da Unicinos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom conversar um pouco com a nova geração que vai entrar na universidade, né? Então acho que fiquei bem feliz com o convite, espero conseguir contribuir com o pessoal. Vamos lá, antes da gente começar a falar no momento presente, no que se desenha para o futuro, eu quero fazer uma recapitulação. Como que era estudar para o vestibular antigamente? Chato. Eu tenho lembranças não muito boas desse período. Digamos assim, brincadeiras à parte, era mais analógico, né? A gente ficava muito mais, pelo menos na época que eu passei por isso, ficava muito mais em livros. A internet ainda não era algo tão disponível quanto é hoje. Smartphones, bom, minha época, entregando já a idade, nem existiam, né? Então, a gente buscava trabalhar grupos de estudos, buscar diversos materiais, enfim, próprios cursinhos que a gente fazia na época, que naturalmente seguem existindo, né? Mas de uma forma muito mais analógica, né? De uma forma muito mais no papel, estudo mais tradicional, que naturalmente a gente vai conversar sobre isso. Hoje está mudando bastante, né? Principalmente depois do ChatGPT e de todos os aplicativos que vieram a partir daí, né? As provas, se estudar antigamente era de um jeito, hoje é de outro. Essas provas também mudaram? Como que tem sido, assim? Porque a minha época, pelo menos de vestibular, era aquela época de decoreba total, assim, de você tem que aprender as fórmulas, decora a fórmula, sabe? Decora regras e tal, e nomenclaturas, mas não são coisas exatamente que eu fui aplicando ao longo da vida. As provas hoje, elas exigem um pouquinho mais desse raciocínio, de um desdobramento do conhecimento? Sim, principalmente se a gente for pensar no modelo de prova Enem, mudou bastante, né? Porque, de fato, eram provas extremamente cansativas. Pegava, primeira vez que fiz vestibular, 4 ou 5 dias em que tu passavas lá 4 horas por dia fazendo provas extremamente cansativas, em que, em muitos casos, era uma questão quase de sobrevivência. Quem conseguia estar até fisicamente, mentalmente preparado para a prova, acabava tendo vantagens. Não era só o conhecimento, né? Hoje, se a gente pensar o modelo de prova do Enem, ele traz muito mais questões do dia a dia, muito mais questões de conhecimentos gerais. Claro que continua tendo a necessidade, e acho que, na minha opinião, precisa continuar tendo a necessidade do conhecimento mais técnico das disciplinas, mas eu vejo com bons olhos essa questão de abrir um pouco o leque, né, e permitir que o conhecimento geral também seja considerado na avaliação do candidato que depois vai trabalhar com a gente na universidade, né? E o que o aluno precisa ter em mente, então? Ele está chegando no momento de se preparar para o vestibular. Na verdade, a gente sabe que todo o ensino médio é uma grande preparação para esse momento de chegar ao vestibular, né? Como que ele precisa se organizar? O que ele precisa ter em mente? Quais são as orientações, assim? Eu penso que dedicação é fundamental. Independente de uma mudança tecnológica, independente de uma mudança até de formato de questões de prova, o básico continua funcionando, que é dedicação. Então não dá para pensar, por exemplo, que eu vou
só acompanhar as aulas na escola e isso vai me fazer passar em primeiro lugar em medicina numa universidade enorme. Na verdade, não vai acontecer, né? Então, em que pese, sim, o ensino médio prepare as pessoas, com certeza, precisa ter aquele a mais, precisa se dedicar um pouco a mais, precisa, de fato, estudar além, precisa se preparar no formato de prova. E uma coisa que é fundamental para esse novo formato de prova é estar atualizado. É acompanhar notícias, é ler, e eu acho que esse é um ponto que diferencia bastante entre os candidatos, e não só os candidatos, mas também entre os alunos que depois a gente recebe na graduação. É aquela pessoa que gosta de ler, que vai atrás, que é curiosa. Isso diferencia muito entre perfis, e a gente, com a experiência, conhece os perfis que a gente recebe, né? Então, se destacam muito os que vão atrás de ler, os que são curiosos, que vão atrás de se aprofundar no conhecimento e não ficar no... A gente está numa era em que tem muita informação superficial, né? E muitas vezes, na correria, pega a sua informação superficial, não vai atrás de ler mais sobre aquilo e, às vezes, até acaba caindo em fake news, enfim, em questões que depois vão, sim, prejudicar no vestibular, mas também na universidade, pensando mais adiante na própria carreira, né? Então, o que a gente vai criando agora de hábitos, enfim, isso desde ensino fundamental, mas principalmente médio, isso vai impactar na nossa carreira lá na frente, vai impactar na vida, né? Então, essa dedicação, essa busca por estar atualizado, essa curiosidade, eu acho que são chaves para o sucesso, né? Não só no vestibular, mas também na vida depois, né? Nossa, realmente. E eu fico pensando também nesse aspecto da leitura como um pilar muito forte nesse momento de se preparar para um vestibular, até por questão de interpretação das questões e de texto, né? Que é, historicamente, uma coisa que é deficiente, assim, por assim dizer, no estudante brasileiro. Sim, e não só na interpretação de textos, mas também o peso que as redações estão tendo nos vestibulares, né? Então, é natural, quem consegue ler mais, quem se dedica mais na leitura, vai naturalmente escrever melhor. Isso é natural, independente se daqui a pouco a pessoa é boa lá na gramática, na teoria do português. Se ele ler, ele vai internalizando aquelas estruturas do texto, por exemplo, e reduz a probabilidade dele cometer erros numa redação, por exemplo. E, naturalmente, isso impacta nas outras provas também. É prova de língua portuguesa, mas também na interpretação de questões de outras provas, porque esse é um ponto que eu acho que também é importante, a leitura com calma das questões, né? Muitas vezes a gente percebe erros, tanto em vestibular, quanto até mesmo depois que eles estão na universidade, a gente percebe alguns erros que são de não prestar atenção ou até mesmo, em alguns casos, de interpretar errado o que está sendo pedido numa questão, né? Sim. Beleza, chegamos nessa parte, um consenso, leitura é importante, e a tecnologia? Como que ela entra nesse momento de estudos? Essa é a maior quebra de paradigma, eu acho, fazendo a relação com a tua primeira pergunta, de como que a gente estudava na minha época de vestibular em relação a como se estuda hoje. E daí não é só vestibular, né? Próprio ensino médio. Esses tempos eu estava conversando até com uma aluna de uma especialização ali da Unicinos, e ela estava comentando sobre a filha dela, que a filha dela está estudando utilizando o ChatGPT hoje. E o ChatGPT é algo que tem 2 anos, né? Sim. E o pessoal já está utilizando para estudar. Então, assim, eu sou grande defensor de tecnologia, não é à toa que eu estou na área de computação, né? Mas eu também sou um advogado no sentido de que tem que utilizar a tecnologia, sem sombra de dúvidas, a gente não pode proibir, mas tem que utilizar isso com uma certa responsabilidade. Porque acho que a mensagem que é principal aqui é que, por exemplo, eu estou utilizando um ChatGPT para estudar, eu não posso considerar aquilo uma verdade absoluta. Eu preciso questionar, e a gente volta na palavra curiosidade. Eu preciso ser curioso. Eu preciso, mas isso que ele me respondeu, será que é verdade?
muitas vezes, o ChatGPT e todas... Eu vou usar ChatGPT como uma palavra aqui, mas leia-se todas as ferramentas, né? Gemini, Perplexity, por aí vai. São ferramentas, sim, muito poderosas, mas que o poder total delas a gente consegue extrair no momento em que a gente sabe o que está perguntando e tem uma ideia da resposta. Porque a gente consegue analisar se aquela resposta faz sentido, se daqui a pouco, tem algum problema aqui, porque acontece uma questão em qualquer modelo de inteligência artificial, principalmente nesses de aprendizado de máquina, que é a alucinação. E o termo técnico é esse mesmo, tá? Eu sei que ele parece estranho quando a gente fala, mas esses modelos alucinam. E o ChatGPT, por exemplo, ele é um modelo que alucina muito quando a gente pede referências para ele. Entendi. Então, por exemplo, da onde que tu tiraste essa informação? Vai te dizer um livro. Será que esse livro existe? E muitas vezes o livro não existe. Então, gente, a primeira coisa eu vou perguntar, vou testar. Isso já melhorou muito, tá? Na primeira versão que ficou pública, que foi o GPT-3, ele errava muito. Teve até um caso bem discutido na mídia de um advogado que gerou, não sei se toda a petição, uma parte da petição com o ChatGPT, e ele foi multado pelo juiz porque o ChatGPT criou jurisprudências que não existiam. Meu Deus! E, enfim, o advogado não percebeu, ou não leu, aí, enfim, não vou fazer juízo, né? Mas, enfim, passou isso, foi pro juiz, o juiz percebeu e, enfim, acabou dando uma multa por conta disso, né? Então, claro, esse é um caso extremo, mas, por exemplo, se eu estou estudando determinada matéria, pode ser que eu aprenda algo que não está correto, né? Então, sempre buscar outras fontes, sempre complementar e sim utilizem essas ferramentas. Vocês podem, por exemplo, pedir para o ChatGPT, para o Google Gemini, personificarem pessoas. Pode dizer para ele, por exemplo, você é um professor de matemática com 20 anos de experiência. Para quê? Para que o ChatGPT saiba como ajudar o aluno. Entendi. Então, esse tipo de abordagem é muito interessante. Hoje, por exemplo, no ChatGPT, vamos pegar matemática como exemplo. Pode ter uma equação escrita no papel, filmar ela e o ChatGPT vai te responder. E se tu pedir para ele te responder passo a passo, sem te dar a resposta final, ele vai fazer. Então, por exemplo, eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, não sei qual é o próximo passo. Pode pedir uma dica para ele, como se fosse para o professor. E ele é bom, geralmente, em fazer isso. Então, esse tipo de abordagem, eu acho que é a grande diferença que a gente tem em relação ao que era antes. E se a gente pegar outras ferramentas, a gente tem ferramentas mais simples, mas também muito poderosas nesse sentido. Eu lembro que na época que eu me preparava para o vestibular, eu gostava de fazer aqueles cartões que eu anotava. Existe isso com inteligência artificial hoje. Olha! Então, tem ferramentas, até deixa eu consultar aqui que esqueci o nome. A Anki, por exemplo, a Quizlet, são ferramentas que permitem que tu crie cards, colocando textos, colocando imagens, e tu pode configurar as ferramentas. Olha, eu quero estudar esses cards 1 hora por dia. Ela vai, à medida que tu vais criando cards com base nos teus estudos, né? Então ela não cria para ti, até o que é importante, né? Porque tu crias com a tua lógica, como que tu aprende melhor, e tu coloca as perguntas nesses cards. Ela vai utilizar a inteligência artificial para te mostrar um card, e tu vai dizer, esse aqui acertei e foi fácil. Esse outro eu acertei e foi difícil. Esse terceiro eu errei. Então, à medida que o estudante vai usando essa ferramenta, a inteligência artificial vai analisando o padrão e vai detectando aqueles cards que têm conteúdos que ele tem mais dificuldade. Esses cards vão aparecer mais para ele. Entendi. Que é uma teoria de aprendizado espaçado, de repetição espaçada. De repetição, entendi. Vai repetindo de tempos em tempos. Então, se eu errei um determinado card, ele vai aparecer para mim daqui a 2, 3 minutos de novo. Se eu acertei e disse que é fácil, ele vai aparecer daqui a 2, 3 dias. Mas ele vai ficar me relembrando. Então, é uma técnica de estudo que a gente utilizava de forma analógica antigamente e que agora está digital e está usando inteligência artificial para detectar
as nossas principais dificuldades, né? Pois é, eu fico pensando também um pouco na questão de como a gente vai retendo esse conhecimento. Eu sou uma pessoa muito visual, assim, eu preciso escrever. Eu falo, eu sou millennial, né? Então, eu preciso escrever. E aí, eu sei exatamente, às vezes eu, tipo assim, alguém me fala alguma coisa no trabalho, e o que é a tal coisa? Eu lembro que eu escrevi em tal caderno, aí eu vou lá, tá aqui, sabe? Tipo, eu tenho essa memória mais fotográfica, assim. Funciona dessa forma também? Funciona, porque, por exemplo, quer escrever manuscrito, pode bater foto depois da folha e botar no card. E criar uma pergunta. Ele aceita qualquer tipo de mídia, esse tipo de ferramenta. Então, posso colocar uma imagem que eu achei na internet, eu posso colocar, por exemplo, eu estava lendo, achei num livro, eu posso colocar parte do livro onde eu achei aquele conteúdo. Então, é bem interessante porque ele não vai te mostrar aquele conteúdo, ele vai te fazer a pergunta. Se tu errou, tu pode ir lá e revisar. Então, pegando essa ferramenta que eu acho que é uma que é importante trazer, porque acho que faz bem essa relação de como era e como está hoje, né? Só com a vantagem de usar a inteligência artificial e de identificar os pontos que tu estás com dificuldade. É mais ou menos a mesma lógica daquelas aplicações de aprender idiomas, por exemplo. Tu errou uma questão, ele daqui a pouco vai voltar com aquela questão. Então, essa lógica está sendo trazida, está sendo muito utilizada tanto para vestibular quanto para concursos. O pessoal que estuda para concursos também está utilizando muito, porque é uma forma de tu revisares o conteúdo sem tu precisares te preocupar com o que eu vou revisar. Deixa que a inteligência artificial me ajuda a identificar onde eu tô com maiores dificuldades. E aí vai mostrar mais aqueles conteúdos que eu tenho maiores dificuldades. Não quer dizer que não mostre os que eu acerto. De vez em quando, sei lá, cada 3... Depende, claro, do ritmo de cada um, né? Mas a cada 3, 4 dias vai aparecer de novo aquele conteúdo que estava fácil para mim. Para que eu não esqueça, né? Para que eu siga praticando. Então, é uma mudança muito grande. E não bate uma ansiedade? Como é que lida com isso? Porque na hora do vestibular é papel, caneta e nada de tecnologia, né? Como que lida com esse nervosinho, assim? Eu acho que aí é muito uma questão de geração, né? Porque se a gente pegar essa geração dos últimos 15 anos, talvez 20 anos, o digital sempre esteve presente, né? Então acho que é uma adaptação aí que já vem naturalmente acontecendo, né? Porque, enfim, na escola também tem provas no papel até para seguir essa lógica de que em algum momento eles vão ter essa prova no papel. Então eu acredito, mas aí talvez eu não seja muito meu lugar de fala, mas eu acredito que isso já esteja acontecendo naturalmente e que a tecnologia ela acaba sendo um auxiliar no estudo e não tanto na execução da prova. Claro que, como eu falei no início, tem que tomar cuidado com como a gente utiliza, né? A gente não pode aceitar aquilo como uma verdade universal e utilizar somente, por exemplo, uma inteligência artificial para estudar. É uma soma de fatores. Então, por exemplo, o card eu posso criar da minha forma, da forma como fica mais interessante para mim. Então, eu quero bater foto do meu manuscrito, eu posso. Eu quero digitar, eu posso. Eu quero pegar um print de uma tela no celular e colocar lá dentro, eu posso. Isso vai ser um auxílio para estudar, não para fazer a prova, né? Isso é algo que, enfim, é óbvio que precisa ser dito às vezes, né? Não é um auxílio para realizar a prova, é um auxílio para estudar e eu acho que sim, tem que utilizar. Tem bastante gente que ainda tem um certo preconceito, eu entendo. Porque eu sempre uso uma analogia que a internet, entre ela ser lançada e se tornar, digamos assim, de uso geral, de uso, acesso muito facilitado, foram 30, 40 anos. O ChatGPT foram 30, 40 minutos, né? Então a gente, é uma transformação muito forte que a gente está passando, e mesmo para quem é da área. Eu lembro as primeiras entrevistas que eu dei logo que saiu o ChatGPT. Eu estava impactado, eu que já trabalhava com isso, que já conhecia o que estava por trás de modelos de inteligência artificial, eu fiquei impactado, porque é uma quebra de paradigma muito forte e tem um mérito que é muito interessante, que é, eu não preciso conhecer tecnologia, eu não preciso conhecer inteligência artificial para utilizar a ferramenta.
Claro que se eu me especializar na ferramenta, eu vou utilizar ela melhor. Mas qualquer pessoa com smartphone na mão hoje, mesmo que não seja um especialista em tecnologia, consegue utilizar. E eu acho que esse mérito é fenomenal, é importantíssimo para a humanidade como um todo. E, claro, naturalmente a gente vai vendo, principalmente as gerações mais novas, que se adaptam mais rápido, utilizando para coisas muito boas. Claro que tem o lado ruim, como qualquer tecnologia, mas eu olho sempre pelo lado positivo, porque eu acho que a tecnologia, embora sim todas tenham um lado ruim, em geral elas são muito boas para a humanidade. Então eu digo, tem que utilizar, usem para estudar, usem mesmo, usem até em tecnologias para estudos em grupo também. Bom, a pandemia nos mostrou, né? Webconferência, enfim. Isso é legal de utilizar, a gente não precisa estudar sozinhos, e a gente não fazia isso antigamente. Então, o que está acontecendo agora? Ficou mais fácil. Meu colega está mais perto, eu posso abrir um Google Meet, posso abrir um Microsoft Teams, enfim, posso abrir um Discord e vou conversar com um grupo e posso estudar naquele grupo, né? Então, acho que isso também é interessante porque essas visões diferentes, elas se complementam muito. E aí talvez seja papo de professor, mas para mim sempre funcionou assim. Quando eu ensinava para alguém, mesmo quando eu não era professor ainda, eu aprendia muito mais fácil. Ficava na minha cabeça a explicação que eu dei para o colega, às vezes. E isso fazia aprender e consolidar aquele conteúdo. Então, daqui a pouco utilizar esses grupos virtuais, presenciais também, né? Por que não? Mas se não tem como fazer presencial, fazer virtual, eu acho que reforça também, porque ao tirar a dúvida de um colega, tu vais aprender aquele conteúdo e isso vai ser positivo ali na frente, quando for fazer a prova, por exemplo, né? Tem muito conteúdo também, a gente falou sobre webconferências e tal, mas também tem muito conteúdo em vídeo, né? Disponibilizado em podcasts. Também ajuda na hora de reforçar, assim, um conteúdo? Ajuda, mas o disclaimer que eu vou fazer é o mesmo da inteligência artificial. Tem coisa muito boa, tem coisa muito ruim. Então, é aquela curadoria de conteúdo que a gente precisa fazer em qualquer contexto, não é só para estudos, né? Hoje em dia é em notícias, hoje em dia é enfim, qualquer seara da informação a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão daqui a pouco a gente está caindo numa fake news que, traduzindo para o contexto de estudos, pode ser cair em aprender algo que não está correto. E tem bastante. A gente... Não por mal, mas muitas vezes a pessoa está falando ali e lança um conceito errado, não percebe, e daqui a pouco eu aprendi aquele conceito. Então, eu acho que sim, tem que utilizar, mas não dá para esquecer os meios mais formais de aprendizado também. Então, não dá para eu ficar simplesmente assistindo o dia inteiro vídeos, por exemplo, para pegar um dos exemplos, ou escutando podcasts, e deixar de ler o livro, deixar de ler a fonte original, deixar de conversar com o professor. Enfim, eu acho que a gente está numa era em que a era da Big Data, né? A informação está muito disponível. Eu vejo isso como positivo, mas é o que eu sempre digo, eu vejo isso também com um certo cuidado que a gente precisa ter. E eu sei, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo isso. Tomem esse cuidado, não aceitem tudo como sendo verdade absoluta, questionem. Sejam curiosos, eu acho que isso é fundamental. Porque a partir do momento que eu questiono, eu também estou aprendendo. Por mais que daqui a pouco eu questionei, será que isso que foi dito nesse vídeo está correto? Eu vou lá e vejo, está correto. Bom, ótimo. Reafirmou, fui numa segunda fonte, vi que está correto, aprendi de uma segunda maneira. Tu levantaste a questão ali de ser visual. Às vezes, eu também sou mais visual, mas às vezes se eu vejo por duas formas o conteúdo, por exemplo, visual, daqui a pouco eu ouvi, daqui a pouco eu fui num livro, isso vai reforçar ainda mais, né? Todo mundo tem uma predominância de uma determinada forma, mas o complemento entre elas também ajuda bastante. Acho que isso é algo para ser levado em conta também. Perfeito, vamos fazer o nosso tema de casa agora, professor, aquele momento em que a gente compartilha alguma dica que pode ter a ver ou não com o tema do nosso episódio. Inclusive, depois eu vou pegar os nomes dos aplicativos para a gente colocar na descrição desse episódio, que eu acho importante para o pessoal também baixar e estudar por aí. O que tu tens aí para compartilhar com a gente?
Quando a Rafa vindo pra cá falou que teria esse quadro, eu disse, pô, vai ser o mais difícil, surpresa, né? Mas assim, eu vou sair do padrão, tá? Me veio um livro na cabeça que eu li esse ano. E eu li ele achando que ele fosse ser um livro chato demais de ler, que é o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Eu fui nele, eu vou ler porque, enfim, eu sou cientista, quero um dos maiores cientistas da humanidade, eu quero ler o que ele diz. E para mim foi muito transformador ler isso, e eu acho que é transformador para as próximas gerações. Porque ele não é um livro necessariamente técnico. Claro, tem uma parte ou outra técnica ali, mas ele é um livro que relata a viagem do Darwin ao redor do mundo, conhecendo o mundo, conhecendo as espécies, que foi o que levou ele a criar a teoria depois. Isso é o trabalho da vida dele. E a reflexão que eu faço sobre isso, e por isso que eu falei que eu ia sair do padrão um pouquinho, foi muito... A reflexão que eu fiz foi muito no sentido de, será que a gente está fazendo o que o Darwin fazia ainda? Porque a gente está num mundo muito acelerado, em que daqui a pouco a gente está focado em entregar rápido, e é natural isso, não é necessariamente um problema, mas será que a gente para pensar? Então, isso também acontece, eu vou falar uma outra dica, no filme Oppenheimer. Mas não pela questão da bomba atômica. A cena que mais me chamou a atenção no filme do Oppenheimer é ele e o Einstein caminhando num bosque conversando sobre ciência. Quando que a gente faz isso atualmente? Quando que eu vou sair conversar com um colega de profissão sem aquela pressão de tenho que entregar hoje? Pô, vamos falar sobre teoria, enfim. Então, essas duas dicas, eu sei que talvez não sejam que o pessoal pensava assim, mas eu acho que são um pouquinho fora da caixa, duas dicas interessantes de leitura. O livro do Darwin, ele tem uma linguagem, ele já está traduzido para o português, e tem uma linguagem até bastante amigável. Claro que, levando em consideração que foi escrito há muitos anos, algumas palavras são um pouco mais antigas, mas nada que comprometa a compreensão do texto, e mostra muito o que ele pensava e como que ele chegou a uma teoria que revolucionou a humanidade, né? Então, ai, que lindo. Eu vou aproveitar o teu gancho, e eu sei que eu já indiquei aqui nesse podcast o podcast também, o 20 Mil Léguas, porque na primeira temporada elas contam sobre a história do livro, A Origem das Espécies. Então é um baita complemento. É lindíssimo, né? É lindíssimo. Fala sobre literatura e ciência de uma forma muito gostosa, assim. E quando tu foi falando, eu fui me emocionando, porque de fato é isso, assim. É uma pessoa que foi pro mundo observar até chegar aí é uma teoria que mudou toda a ciência, né? Exato, e dando tempo ao tempo, né? Que é algo que a gente não faz mais. E eu sou uma das pessoas que não fazem, então não estou dizendo que vocês têm que fazer. Mas quem faz hoje em dia? Mas é algo que é pra gente pensar, né? Sim. Acho que é importante a gente parar para pensar. Perfeito. Muito obrigada, professor, pela tua presença. Adorei, foi muito boa essa conversa. Eu que agradeço pelo convite, conversa muito legal, muito leve, nada ensaiado. Então, gosto assim, acho que é legal. É isso, gente. Até a próxima quinzena com mais um episódio do podcast Educação da Manhã. Tchau!